Fim de mais uma rodada no Campeonato Brasileiro, fim da segunda rodada e eu já posso falar, segue o líder. Segue o Colossal de Itaquera, porque o Sport Clube Corinthians Paulista ao lado do Internacional, vamos ser bem justo, do Ceará, do Fortaleza, do Botafogo, do Flamengo, do Palmeiras, é líder do Campeonato Paulista. Paulista não, brasileiro, ainda tô na cabeça do Campeonato Paulista. Vamos lá, gente, vamos falar sobre essa segunda rodada, já vou colocar minha camisa aqui para falar todos os jogos, já acabou a rodada, e também sobre Sul-Americana. E aliás, vou falar um negócio para vocês. Tem jogador lesionado e desfalques do Corinthians contra o América de Cali lá na Colômbia, segunda rodada, só que dessa vez da Sul-Americana, que nós vamos falar aqui no Só Entre Nós desta segunda-feira. Que seja uma semana abençoada a todos nós. Vamos lá, dedão no like, já deixa o seu like se você gosta dos conteúdos aqui da IDC. E se você tá aqui nesse vídeo, eu vou te pedir demais para deixar o like, porque ajuda o canal, entrega nossos vídeos, entrega nossas lives e a gente chega a mais corintiano. Tá bom? Dedão no like, se inscreva no canal também, se você não for inscrito. Ó, tabela aí na tela para vocês. Fim da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Todas as equipes já jogaram o seu segundo jogo. Vou passar aqui nos resultados, mas eu não posso deixar de começar esse vídeo antes de mostrar a tabela aí pra vocês. Se o Campeonato Brasileiro acabasse hoje, vocês fariam esse acordo? Corinthians em primeiro, dividindo a liderança com Inter, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Todas essas equipes com 4 pontos, uma vitória e um empate. Juventude, Fluminense, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Bahia, São Paulo, Bragantino, Santos, Mirassol, Sport, Atlético Mineiro e Vitória. Essa é a tabela de momento do Campeonato Brasileiro. Vocês fariam esse acordo? Fato é que a rodada foi bem disputada, com uma goleada do Corinthians, que foi 5-0 contra o Vasco. Eu vou ficar batendo nessa tecla, porque foi lamentável o que o Daronco fez ali em Itaquera, mas seguimos a nossa vida. E a rodada ela foi o seguinte, começou ali no sabadão, com o Ceará vencendo o Grêmio por 2-0 com gols de Pedro Raul e Matheus Araújo. Sim, Pedro Raul e Matheus Araújo. Corinthians vencendo o Vasco por 5-0, mas só 3 gols valeram. Eu acho que dá para falar resumidamente sobre esse jogo, é isso. Botafogo venceu o Juventude por 2-0, Atlético Mineiro e São Paulo, jogo de expulsões, hein? Foi 0-0. Fluminense e Bragantino, Fluminense venceu por 2-1, estreia do Renato Gaúcho. Cruzeiro venceu o Internacional venceu o Cruzeiro por 3-0. Mirassol empatou em 1-1 com o Fortaleza. O Vitória perdeu para o Flamengo por 2-1. O Palmeiras venceu o Sport Recife por 2-1 com pênalti mandrake que acharam no Rafael Veiga, ridículo. Quem viu o lance viu. Santos e Bahia finalizando a rodada em 2-2, jogo que o Santos estava perdendo, virou, o Bahia foi lá e buscou o empate, um jogo bem disputado ali na Vila Belmiro. Encerrando a segunda rodada e o Corinthians estando com os líderes, dividindo esse protagonismo com os líderes, o que é muito importante para esse começo de Campeonato Brasileiro, até para dar uma resposta para muitos que já queria criar uma crise onde nem existe no Corinthians, né? Eu vi torcedor depois da derrota do Huracan, eu vi, tá? Talvez você esteja até assistindo esse vídeo. Eu vi você comentando lá no chat das lives da IDC, falando que o Corinthians brigaria para não cair de novo. Eu vi. Tá muito cedo para falar que vai brigar para não cair e também tá muito cedo para falar que não vai brigar para não cair. Mas vocês acham mesmo que esse time que o Corinthians tá vai brigar para não cair? Você tá louco, mano. Eu acho constrangedor quem fala isso. E eu vi torcedor falando isso no chat das lives. Calma, gente. Calma. Jogamos muita bola contra o Vasco. Pensando taticamente, o Ramon Dias deu um nó tático no Carille. Foi fantástico a atuação do Corinthians para cima do Vasco. E o Corinthians já chegou na Colômbia, já desembarcou, tem América de Cali amanhã pela Conmebol Sul-Americana. Nós perdemos pro Huracan o primeiro jogo e eu tenho uma notícia que não é agradável para vocês não, tá? Nota oficial do clube durante o domingão dizendo o seguinte:
O meio-campista Igor Coronado e o atacante Memphis Depay serão baixas para a comissão técnica na viagem à Colômbia. Eles sofreram traumas no ombro esquerdo e no tornozelo direito, respectivamente. Além deles, o goleiro Hugo Souza, lesão no reto femoral da coxa direita, o zagueiro Gustavo Henrique, incômodo na coxa direita, o lateral Fabrício Angileri, lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda, e o meio-campista Rodrigo Garro, tratamento de tendinopatia patelar do joelho direito na Espanha, segue como desfalques. Corinthians não vai ter o Igor Coronado na Colômbia, não vai ter o Memphis, não vai ter o Hugo Souza, não vai ter o Gustavo Henrique, não vai ter o Fabrício Angileri e não vai ter o Rodrigo Garro. Todos estes serão desfalques para a partida de amanhã na Colômbia contra o América de Cali. Eu sinto demais esses desfalques. O Igor Coronado não é titular, mas provavelmente jogaria. O Memphis Depay dispensa comentários. Hugo Souza dispensa comentários. Fabrício Angileri é titular agora. Gustavo Henrique é titular. Garro dispensa comentários. Então o Corinthians deve sentir muito essa ausência e vai ter que mostrar a força do seu elenco. Será que tem elenco para brigar contra o América de Cali? Para mim tem. Vamos ver na prática amanhã, quando a bola rolar lá na Colômbia. O Corinthians já tá por lá e já vai de vez aí com força para cima dessa Sul-Americana. E ó, um bônus para vocês, sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, onde o Corinthians vai estrear. É quarta-feira, deixa eu pegar o horário certinho aqui para vocês. 9 de abril, quarta-feira, às 3 horas da tarde, sorteio na CBF. Muito provavelmente nós estaremos em live aqui, então já se programe para acompanhar isso aqui na Identidade Corintiana, do sorteio da terceira fase, onde o Corinthians vai estrear na competição nacional, na Copa Nacional. Tá bom? Acho que é isso. Passamos por todos os assuntos por aqui. Fim de segunda rodada, no caso. Corinthians aí liderando com as outras equipes. O Corinthians com as suas ausências, chegou na Colômbia, amanhã tem Corinthians e uma atuação fantástica para cima do Vasco, com uma vergonhosa arbitragem do Anderson Daronco. Eu nem quero ficar me estendendo isso para eu não tomar processo, rapaziada. Preciso me conter aqui, mas eu acho que o sentimento que eu tenho, vocês têm também por aí. Fechou? Dedão no like se você ainda não deixou. Obrigado a todos. Uma boa semana aí para nós. Vamos para cima dos colombianos pra gente ir de vez aí para as cabeças da Sul-Americana, né, mano? A gente precisa disso. Tamo junto, rapaziada. É nóis e vai Corinthians.